retornando aqui, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação, número bacana de participantes, estamos muito felizes com toda essa mobilização dos participantes. Hoje é um dia atípico, né, jogo da seleção, alteração de cargas horárias nos trabalhos, mas mesmo assim, seguem aqui os nossos agradecimentos pela participação de todos. Antes de apresentar o próximo palestrante, né, que já está aqui com sua palestra já em mãos, eu gostaria de fazer um agradecimento em especial ao senhor gerente em TI da PCF, que é a Associação dos Peritos Criminais Federais, senhor Fábio Batista, que está sendo incrível em todo o suporte nosso, junto à plataforma Zoom, toda assistência de cadastramento dos inscritos, cadastramento dos palestrantes. Então, Fábio, você está aqui conosco, nosso agradecimento real por todo o seu suporte. Assim como também agradecimento à instituição, a PCF, né, que amanhã teremos a oportunidade de trazer aqui para apresentação também, ok? Bom, então, iniciando mais uma apresentação, agora teremos a palestra intitulada Análise e Aplicações Forenses de Nanopartículas, né, com o professor e doutor Rodrigo de Almeida Heringer. Por favor, Rodrigo, se estiver falando errado, me corrija, né, porque esses sobrenomes estrangeiros é sempre difícil para nós. Então, segue aqui um pouquinho do currículo do Rodrigo. Rodrigo é geólogo por formação, mestre em geotecnia, doutor em sistemas de recursos hídricos e pós-doutor em química. Perito criminal federal aposentado, onde lá atuou nas seções de engenharia legal, meio ambiente e em perícias laboratoriais. Atualmente, o professor Rodrigo está com uma cadeira no curso de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina, aonde desenvolve pesquisas relacionadas a águas subterrâneas, a meio ambiente e a nanopartículas. Rodrigo, nossa, muito obrigada pelo convite, por sua participação. Boa apresentação. Eu que agradeço, Claudine. Estão me ouvindo direitinho? Sim, escutamos muito bem. Ok, obrigado. Só uma correção, eu sou perito criminal aposentado da Polícia Civil do DF, não da Polícia Federal. Oh, minhas desculpas. Não, que a gente comum, né? Direto. Quando fala Distrito Federal, o pessoal já acha que é Polícia Federal. É verdade, obrigada. Bom, eu vou trocar umas ideias com vocês aí, a respeito dessa parte de nanopartículas, que é uma coisa relativamente nova na área científica como um todo, né? E na área forense, então, ela é muito nova, e apresentar esse novo vestígio e algumas técnicas capazes de analisar esse vestígio, e a importância que ele pode ter para a área forense. Deixa eu me situar aqui. Então, vamos abordar as nanopartículas, algumas técnicas analíticas, falar rapidamente de aplicações ambientais, que é o que mais se tem hoje, e apresentar alguns trabalhos desenvolvidos por mim aqui na área de GSR e algumas conclusões. Então, o que são nanopartículas? A gente está num seminário sobre microvestígios, né? Então, aqui nós estamos falando de nanopartículas, nós estamos trabalhando, as nanopartículas são consideradas, então, partículas com diâmetro, né, com tamanho que vai de 1 nanômetro até 100 nanômetros, ou seja, 1/10, né, de um micrômetro, né. As partículas em si, em geral, elas são classificadas segundo o tamanho em ultrafinas, que são as nanopartículas, vão de 1 nanômetro a 100 nanômetros, finas, de 100 nanômetros a 2,5 micrômetros, grossas, 2,5 micrômetros a 10 micrômetros, e muito grossas, que são acima de 10 micrômetros. As nanopartículas, elas têm essa separação específica porque elas têm propriedades físicas e químicas distintas
do material de maior tamanho. Embora possam ter a mesma composição química, as propriedades físicas e químicas são diferentes. Por quê? Quanto menor a partícula, a relação área superficial e volume, ela muda. Então, as nanopartículas ela têm uma relação de área superficial muito grande com relação ao volume. E, por isso, ela acaba desenvolvendo, tendo propriedades físicas e químicas distintas. E essas propriedades ainda estão, né, sendo estudadas e entendendo como é que isso afeta as diversas reações e interações que essas partículas têm com o meio e no nosso caso, com as questões forenses. As classificações dessas nanopartículas, então, temos aí os fullerenos, que são quando eles têm as 3 dimensões nanométricas, né, ou seja, as 3 dimensões seriam inferiores a 100 nanômetros, tem um ponto, né. Os nanotubos, dendrímeros, nanofios, fibras, fibrilas e outros, né, que têm 2 dimensões nanométricas, seriam, né, agulhas, né, ou linha, e os filmes que têm apenas uma dimensão de escala nanométrica, que seriam planos, né, ou seriam argilominerais, ou alguns outros minerais que têm forma placosa, né, e com uma dimensão nanométrica. De onde que vem essas nanopartículas? Bom, essas nanopartículas, elas podem ser naturais, né? Temos nanopartículas naturais, ou seja, materiais com dimensões muito pequenas que ocorrem naturalmente na natureza. Mas a nossa atenção na área forense, eu acho que é importante a gente se atentar para isso. Hoje se produz uma grande quantidade de nanopartículas, né? E para que a gente quer saber de nanopartícula, né? Bom, essa grande quantidade de nanopartículas, com certeza vocês estão usando agora, ou vocês usaram ontem foi domingo, né? Ontem fez sol, vocês foram para o clube, vocês foram para a praia, então provavelmente vocês usaram nanopartículas de titânio, né? Essas nanopartículas de titânio, elas estão nos protetores solares. Então, nós temos aí números, né? Se a gente olhar nesse gráfico, a quantidade de produtos, não a quantidade de nanopartículas, mas a quantidade de produtos que utilizam nanopartículas é muito grande. No caso, aqui, nanopartículas compostas com metais, né, nós temos aqui mais de 400 e poucos produtos aqui utilizando prata, né, óxido de titânio, em torno de 100 produtos, zinco, ouro e outros metais, né, além de outros tipos de nanopartículas aqui. Se a gente olhar a quantidade de material, a maior parte das nanopartículas produzidas hoje, né, são para a área de cosmético e a parte esportiva, né, utilizam-se bastante nanopartículas. Então, a nanopartícula de prata, ela é um bactericida natural, né, a prata em si. Então, nos produtos esportivos, em meias, em camisas, né, utiliza-se a nanopartícula de prata para reduzir, né, combater o odor, o desenvolvimento de odores. Como eu falei, a nanopartícula de titânio utilizada em protetores solares, né, e existem nanopartículas utilizadas na área de pesticidas, na medicina e etc. Então, nós estamos produzindo uma quantidade enorme de nanopartículas, nanopartículas artificiais, e disponibilizando isso para o consumidor em geral, né? Essas nanopartículas, elas estão ou na forma, né, bruta, né, ou às vezes elas estão estruturadas, né, ou aderidas em algum produto, ou em suspensão fluida, ou em uma suspensão sólida, né? A gente, desses produtos, né, esse trabalho aí que relaciona quais os tipos de nanopartículas existem, quais as combinações das nanopartículas existem nos produtos. Então, nós temos aqui, né, essas combinações, nós temos nanopartículas de chumbo, né, 3 produtos. Então, se a gente olhar aqui de prata, né, 3 produtos utilizam nanopartículas de prata e nanopartículas de ouro, né, simultaneamente. Outras usam cobre e prata. Aqui, outros usam prata e titânio, outras prata e óxido de zinco, prata e sílica, né, silício e etc. Aqui, então, nós temos uma relação 1 para 1 dessas nanopartículas, né? Qual a quantidade de nanopartículas que a gente produz hoje em dia?
Em 2010, a produção de nanopartículas em torno de 260 mil a 390 mil toneladas de nanomateriais artificiais. O óxido de titânio, que é o mais produzido, em torno de 10 mil toneladas por ano. Esses valores, eles não são muito exatos, existe uma discrepância muito grande entre os trabalhos científicos produzidos a esse respeito, né? Não tem muita exatidão, né? A gente vê apenas 10 mil toneladas por ano, o maior, a gente não quer chegar nesses 260 mil, 390 mil toneladas. Bom, outras nanopartículas de sério, ferro, alumínio, zinco e silício, em torno de 100 a 1000 toneladas por ano, e as nanopartículas de prata, aí, um pouco menos de 10 toneladas por ano. Qual o destino final dessas nanopartículas? Muitas vão para aterros sanitários, né, lixões, etc. Uma parte vai para o solo, outra parte vai para corpos hídricos e uma parte vai para a atmosfera. Então, o que é importante dessas nanopartículas para a finalidade forense? Bom, se a gente está produzindo uma quantidade enorme de nanopartículas, essas nanopartículas estão disponíveis nos locais de crime, nas cenas de crime, mas a gente não está analisando, né? Nós, peritos, não estamos olhando para essas partículas de tamanho diminuto. O material particulado em suspensão, né, a distribuição dessas nanopartículas, muitas delas vão estar em suspensão, aquelas entre 100 nanômetros e 30 micrômetros, não conseguem ficar em suspensão no ar. Partículas menores que 10 micrômetros são importantes para estudos de poluição do ar e pode entrar nas vias respiratórias inferiores. Partículas mais finas ainda, menores que 2,5 micrômetros, podem ficar em suspensão por horas ou dias, percorrer centenas de quilômetros, então a dispersão dessas partículas pode ser muito grande. O sistema respiratório não consegue se defender dessas partículas menores. As partículas de 200 nanômetros a 500 nanômetros são produtos comuns em diversos tipos de combustão, incineração, metalurgia, e aí é importante a gente entender, então, como é que se formam essas partículas, como é que é a distribuição dessas partículas, e como é que eu posso utilizar essas informações como um vestígio que pode me auxiliar a determinar, por exemplo, uma dinâmica de uma cena de crime. Por exemplo, se essas partículas, as menores, 200 nanômetros, 500 nanômetros, são produtos estão relacionados a produtos de combustão, então, a gente espera, né, que no escapamento de veículos, por exemplo, a gente tenha partículas. Essas nanopartículas aí, principalmente quando se utilizava chumbo na gasolina, você tem uma dispersão de nanopartículas ao longo das rodovias. Então, será que a análise, identificação dessas nanopartículas típicas de escapamento de veículos, elas podem nos dar uma informação a respeito da proximidade de uma rodovia, né? Desgaste de pneus, aí já está nanopartículas de borracha, né? Mas tem outros componentes envolvidos. Sistemas de freio, que muitas vezes se confundem, né? As partículas geradas pelo sistema de freio se confundem com as partículas de resíduo de disparo de arma de fogo, por conterem aí, às vezes, chumbo, bário, antimônio, né? Ou a combinação desses três elementos e sugerir uma origem parecida com o resíduo de disparo de arma de fogo, além da poeira em suspensão e outros materiais aí, de forma, né, do próprio asfalto, né, à medida que o veículo passa, e dispersando essa poeira, essas partículas ali para aquele meio. Será que a gente consegue avaliar a distribuição dessas partículas e definir, por exemplo, se um determinado material está associado a proximidade de uma rodovia ou não? E quais são os métodos analíticos que a gente tem para poder analisar essas nanopartículas? Bom, a gente tem, no caso, o MEV, a microscopia eletrônica de varredura, tanto o MEV quanto a transmissão, microscopia eletrônica de transmissão. As vantagens, né? Fornece o tamanho e a morfologia, você consegue identificar a morfologia dessas partículas. O EDX consegue fornecer também a composição elementar dessas partículas, mas o trabalho é muito demorado e a determinação de tamanho é dificultada. Uma análise automatizada no MEV, ele pode levar para uma amostra, né, levar em torno de 2 a 6 horas para fazer uma determinação.
Outra técnica seria o espalhamento de luz dinâmica, né, uma análise rápida, simples de usar, baixo custo, pode fornecer também a medida da carga superficial da partícula. O que tem de ruim nesse método, né, os resultados são ruins para o material mal selecionado, você precisa ter partículas que tenham mais ou menos a mesma distribuição de tamanho, não diferencia tipos de partículas, ou seja, não faz análise química elementar dessas partículas, e requer concentrações maiores que aquelas esperadas no meio ambiente. Então, a gente não vai conseguir enxergar nas condições ambientais normais, nós não vamos conseguir enxergar usando essa técnica. Field Flow Fractionation, FFF, né, também você consegue fazer a análise dessas partículas, alta resolução, pode ser infernizado com ICP-MS, aí vem uma vantagem para a caracterização alimentar. Então, no FFF, você consegue determinar a quantidade e o tamanho dessas partículas, e no ICP você consegue identificar a composição química. Mas tem um limite de detecção acima do esperado, né, na ordem de PPT. Né. Digestão do material e análise de metais total, ou seja, fazer a digestão do material e fazer a análise química para os metais de interesse, fornece medidas acuradas da concentração, é simples e relativamente baixo custo, mas envolve o uso de ácidos. Para você fazer a digestão desses metais, você tem que fazer o uso de ácidos e combinações de ácidos, não fornece dados sobre o tamanho das partículas, você não consegue enxergar as partículas, porque você vai digerir essas partículas, não vai saber quantas tem, nem a composição de cada uma. E também metais detectados, eles podem não ser originários de nanopartículas, eles podem estar simplesmente em solução ou de outro material, e quando você digere, eles entram na solução como um todo, né? Então, para nanopartículas de zinco, usa-se o ácido nítrico, para ouro, usa-se uma combinação de ácido nítrico e ácido clorídrico, e para titânio, o ácido fluorídrico. Então, tem essa desvantagem de você ter que trabalhar com ácido, além de gerar resíduos, etc. O HF, por si só, né, o HF é um ácido bem trabalhoso de se manipular. E a outra técnica, que é a técnica... ao meu ver, mais adequada, seria o ICP-MS, fazer análise de nanopartícula para o ICP-MS. Então, falando rapidamente como funciona o ICP-MS, é um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado, né? Então, a ideia é que o ICP-MS tradicional, ele trabalha com amostras digeridas, né? Então, você tem amostras digeridas aqui nos tubos de ensaio, tem uma bomba peristáltica que puxa, suga esse líquido, vai até um nebulizador, onde vão formar pequenas gotículas, nessa câmara de nebulização, elas vão entrar, né, na tocha, vão ser direcionadas aqui para a tocha, onde tem o plasma. O que não tiver um tamanho bem separado, bem selecionado dessa nuvem, vai para o lixo, é sugado aqui para o vácuo, vai para o lixo aqui na própria bomba peristáltica, na verdade, é sugado e esse material vai para o lixo. E aqui no plasma, então, essas gotículas, elas são secas, né, vão secar, os íons vão ser atomizados e ionizados aqui, onde eles vão para dentro do equipamento para ser feita a detecção. Então, no equipamento tradicional, a gente tem, então, as gotículas de água contendo o nosso analito, e é isso que a gente quer analisar. Só que só 20%, guardem esse número, né, apenas 20% do analito nosso é que efetivamente vai para dentro do instrumento para ser detectado, né? No caso do ICP-MS, a gente consegue detectar praticamente a tabela periódica inteira. Então, aqui, após a tocha, então, essas gotículas, elas vão evaporar a água, atomizar os íons que tiverem ali presentes, e causar ionização, né, para que possa, né, vão ficar com carga positiva, para que eles possam ser dirigidos para dentro do instrumento e detecção. Esse é basicamente o funcionamento do ICP-MS, né. Na detecção do ICP-MS, você tem um quadrupolo. Os espectrômetros de massas, né, a maioria funciona do tipo quadrupolo, funcionam da mesma forma. Então, você tem um quadrupolo que funciona como um filtro de massas, e na verdade, ele não detecta os elementos, né? A gente tem aqui um detector, então tem um filtro de massas e um detector.
esse filtro de massas, ele separa os elementos, os íons carregados aqui pela massa carne, né, e o detector conta. Então, quando eu separo aqui apenas a massa do chumbo, né, apenas o chumbo vai passar pelo quadrupolo, o antimônio e o bário vão ser sugados pelo vácuo e vão ser jogados no lixo, e o chumbo, então, ele vai atingir o detector, e o detector conta quantos impactos, um detector por impacto de elétrons, quantos elementos, né, quantos íons vão impactar aqui nesse detector, e ele consegue, então, contar. Então, como é que funciona o quadrupolo? A gente tem um tempo de análise de 100 microsegundos, que é um tempo de leitura, quando o detector está ligado, está verde, e tem um tempo que a gente chama de settling time, né, o tempo para estabilização do quadrupolo, estabilização do sistema, quando você está mudando para um novo íon. Então, nós vamos detectar chumbo, bário e antimônio, né, então, você liga o detector, detecta o chumbo, né, quando você termina a detecção do chumbo, o detector é desligado, o quadrupolo, o novo campo eletromagnético é definido aqui para o quadrupolo, agora para passar o bário, né, depois que o bário estabiliza, detector ainda desligado, o detector é ligado novamente, e aí você faz a contagem do bário. Então, é um processo sequencial, você analisa primeiro o chumbo, depois o bário, depois o antimônio, o chumbo, o bário, o antimônio, e você vai sequencialmente analisando todos os elementos de interesse. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que essas análises, elas são feitas simultâneas, e não são, elas são análises sequenciais. Bom, e dizem também, né, aproveitando a palestra da Mônica aí, diz que você não pode ensinar um truque novo para um cachorro velho, né? Mas os caras conseguiram, eles conseguiram ensinar um ICP-MS a fazer uma análise de nanopartículas. Como é que eles chegaram nesse processo para fazer uma análise de nanopartículas usando o ICP-MS? Bom, no caso, ao invés de digerir a amostra, ela é não digerida, então as suas nanopartículas estão em solução, em suspensão coloidal, né, você coleta a sua amostra, faz a diluição dela em água, então ela vai ficar em suspensão coloidal, e quando entra, passa pela câmara de nebulização e entra, que passa pela tocha, vai passar no plasma, então você tem as gotículas carregando, né, os íons que estão aqui dissolvidos na água, mas carregando as nossas nanopartículas. Essas nanopartículas, então, né, quando atingem o plasma, o líquido, ele vai evaporar, a água vai evaporar, e essa nanopartícula, então, ela vai atomizar, e depois esses íons vão ionizar, deixar uma carga positiva para serem detectados. A diferença, então, agora, né, é que a gente tem uma suspensão coloidal em água ultrapura, a gente consegue determinar a quantidade de partículas que a gente tem, consegue fazer a análise de um ou dois íons, né, no equipamento do tipo quadrupolo por partículas, e determinar também o tamanho dessas partículas. Então, no quadrupolo tradicional, a gente tem um sinal relativamente contínuo, né, a concentração, ela é em função da média desse sinal, que é obtido de um analito que entra aqui dentro do instrumento de forma contínua, e no caso da análise de single particle, análise de nanopartículas, você tem, então, pulsos, né, ao invés de ter um sinal contínuo, você tem pulsos onde cada pulso corresponde a uma nanopartícula, e você consegue, então, identificar o número de nanopartículas, né, porque entre uma nanopartícula e outra partícula você tem água ultrapura, então você não tem sinal, você tem um ruído aqui da basal, então você consegue contar quantas nanopartículas, e existe uma forma também de você, de acordo com a intensidade do sinal, você fazer uma correlação para determinar o tamanho dessa nanopartícula. Então, a gente consegue, para o single particle ICP-MS, determinar número de partículas e tamanho de partículas. Aqui são exemplos de 3 análises, né, de antimônio, bário e chumbo em partículas de GSE, onde eu faço, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 análises aqui numa nanopartícula, né, tem numa nanopartícula contendo bário, numa nanopartícula contendo chumbo. Aqui para GSR, né, no tempo de 1 minuto, né, a quantidade de partículas encontradas contendo antimônio 121, bário 138 ou chumbo 208. E a vantagem é que você pode trabalhar com os diferentes isótopos, né, eu posso fazer a análise do chumbo 206, do chumbo 207, do chumbo 208, do chumbo 204, né, eu não tenho no ICP-MS, eu posso trabalhar não só com os elementos, mas também com seus isótopos. Aqui um resultado de análise de 2 íons, né, combinação de 2 íons dentro de uma mesma nanopartícula, antimônio e bário,
chumbo e antimônio, bário e chumbo. Aqui, no caso, só para mostrar a quantidade de partículas analisadas numa amostra de GSR, né, numa amostra de resíduo de disparo de arma de fogo, após o disparo de uma arma de fogo, e a coleta da amostra, lavando a mão nesse caso aqui foi feito, lavando a mão do suspeito, do atirador, com a água ultrapura, né, e a gente espera encontrar dentro da amostra, né, se a gente fosse analisar todos os 50 ml, na verdade a gente analisa só 330 microlitros, que é o equivalente a 1 minuto de injeção de amostra dentro do instrumento, mas se a gente fosse analisar todos os 50 ml que foram utilizados para lavar a mão do atirador, a gente encontraria na mão desse gerador aproximadamente 90 mil partículas. Isso considerando uma eficiência de transporte de 20%. Se a gente não tivesse perda, se a gente conseguisse analisar todas as partículas, a gente teria em torno de 450 mil partículas em uma única amostra. É muita partícula para uma única amostra, né? E aí nós temos também um problema aí de interpretar esses dados. Novamente, a gente, né, no caso de GSR, né, onde a gente quer determinar bário, chumbo e antimônio, tem uma questão que tá bom, mas eu tenho os 3 íons, eu tenho tanto bário quanto chumbo quanto antimônio na minha amostra. Aqui eu fiz uma análise, né, analisando os 3 dos isótopos de chumbo, né, ou seja, quando eu tenho um isótopo, eu tenho os 3, mas, obviamente, o meu instrumento ele não permite visualizar os 3, eu só consigo visualizar 2 de cada vez, então eu vejo chumbo 207, chumbo 208, chumbo 206, chumbo 208, chumbo 206 e chumbo 207. Aí há uma questão que nós temos que resolver tá bom, como é que eu posso extrapolar de uma análise de 2 elementos, né, 2 a 2, os 3 elementos analisados 2 a 2, como é que eu posso extrapolar isso para saber quantos elementos eu teria na minha amostra? Mas a gente tem uma vantagem, tem um outro instrumento, que é o ICP tempo de voo, que me permite analisar não só 1 ou 2 íons dentro de uma nanopartícula, me permite analisar toda a tabela periódica dentro de uma nanopartícula, né? Enquanto que o quadrupolo, né, você está com um filtro de massas aqui, em que você filtra cada massa-carga e detecta cada uma separadamente, no tempo de voo, né, no equipamento com o tempo de voo, você analisa todos os íons de uma vez só. E esses íons, eles são encaminhados, eles fazem uma trajetória, e durante essa trajetória, os elementos mais leves, os íons mais leves, vão chegar antes do que os íons mais pesados, e dessa forma você consegue determinar a massa e a quantidade de íons, né, que está chegando em cada pulso deles, né? E você consegue, então, fazer a análise simultânea de diversos íons aí. No caso, a gente tem todas as vantagens do quadrupolo, uma análise multielementar, a gente consegue fazer análise multielementar de uma nanopartícula, mas é um equipamento mais caro também. Para vocês terem uma ideia, no ICP TOF-MS, analisamos aí 10 amostras, 290 minutos de análise, a gente teve 15.153 partículas, 44 mil elementos, e um pouco mais de 92 mil íons para serem analisados e interpretados, né? Está aí um espectro aí de bário, chumbo e antimônio, né? Os três elementos ocorrendo simultaneamente dentro de uma nanopartícula, né? A distribuição dos isótopos desses elementos, mostrando, inclusive, que a razão isotópica está concordante com o que a gente esperava, e outros elementos que a gente encontra também, magnésio, cobre, titânio, vanádio, cromo, estanho, tungstênio, ferro, e etc. Aqui, então, uma partícula de GSR com todos os isótopos, né, pelo menos os isótopos os maiores, né, para chumbo, bário e antimônio, mostrando que dentro das mesmas partículas, no mesmo tempo, praticamente, você tem aqui os 3 isótopos de bário, os 3 de chumbo, os 2 de antimônio, ocorrendo simultaneamente, né? Podemos fazer diversos gráficos aí, interpretações, determinar o número de elementos, né? Uma coisa importante tá bom, quantos elementos eu tenho naquela minha nanopartícula? Eu tenho aí 836, né? Eu tenho 836 partículas, possuem 7 ou mais elementos, dentro daquelas que eu fiz, né?
e com apenas um elemento, né, tem mais de 4.000 partículas, com 2 elementos, com 3 elementos, com 4, com 5, com 6, com 7, e assim por diante. Nós temos distribuições, né, tendência que a gente tem partículas, mais partículas monoelementares, mas a gente tem também partículas com mais de um elemento. E, né, pasmem, mas esse aí é o resultado daquelas 10 amostras de GSR e as combinações de todos os elementos encontrados em todas aquelas partículas, né. É um mundo de relações, e a gente precisa de um método capaz da gente analisar esses dados. Então, apresentar para vocês rapidamente, né, uma técnica que se chama Market Basket Association, que é associar os carrinhos de compra, né, aquilo que está dentro do carrinho de compra. Imagina, cada carrinho de compra desse é uma partícula, em cada partícula eu vou ter diversos elementos, numa partícula eu tenho leite, ovo, açúcar e pão, na outra partícula eu tenho leite, ovo, cereal e pão, na outra partícula eu tenho ovo e açúcar, né? E o que a gente quer saber no Market Basket Association, né, na associação dos carrinhos de compra, quando uma pessoa compra banana, ela também compra o quê? No meu caso lá, do GSR especificamente, quando eu encontro bário numa partícula, quais são os outros elementos que eu provavelmente vou encontrar também? Quando eu encontro chumbo, quais são os outros elementos que eu espero encontrar também naquela partícula? E aí você, né, essa teoria vem de uma lenda, né, de que quando a pessoa vai no mercado comprar fralda, né, ele também compra cerveja, então o pessoal do mercado coloca a cerveja do lado da fralda, para o cara já pegar a fralda e a cerveja e ir para casa. Então, essa teoria vem dessa lenda urbana aí da fralda e da cerveja. E na nossa associação de partículas, então, fiz aqui, né, para o caso do GSR, né, associação de partículas contendo 4 elementos, separei todas as partículas que têm apenas 4 elementos, e perguntei o seguinte: quando eu tenho alumínio, cério e ferro, qual é o outro elemento que eu espero encontrar naquela minha nanopartícula? Então, a probabilidade é que eu encontre chumbo ou que eu encontre titânio. E assim, né, eu consigo fazer a associação entre composições das minhas partículas com outros elementos esperados, e fazer uma estatística, inclusive, comparar populações. Eu quero saber, por exemplo, aquela população que frequenta aquele mercado, o que eles costumam comprar? E naquele outro mercado, o que eles costumam comprar? Quando a pessoa compra pão e queijo, ela também compra presunto? Ou seja, quando eu encontro bário e chumbo, eu também vou encontrar antimônio? Né? Essas são as perguntas que eu quero fazer, não só para GCR, mas para qualquer amostra que a gente for trabalhar na área forense com nanopartículas, né? Então, quando o foco é só nos 3 elementos clássicos, bário, chumbo e antimônio, apenas o chumbo possui uma associação significativa com ferro, cério, estanho e silício. Eu não tenho uma associação forte de bário, chumbo e antimônio, né? Considerando apenas as partículas que contêm chumbo, bário ou antimônio, né? Antimônio, bário ou chumbo, eu tenho 9.726 partículas que estão nessa situação, né? O que acontece é que no GSR, né, uma das conclusões que a gente está chegando é que a ocorrência de bário, chumbo e antimônio dentro do GSR é uma ocorrência rara, ela não é uma ocorrência comum, né? De todas aquelas minhas 10 amostras, eu não tive uma associação estatística, né? Eu tive, lógico, partículas contendo bário, chumbo e antimônio, mas não tenho nenhuma associação estatística mostrando que quando eu tenho bário e chumbo, eu vou encontrar antimônio. Quando eu tenho bário e chumbo na minha amostra, eu espero encontrar alumínio. Quando eu tenho chumbo e antimônio na minha amostra, eu espero encontrar estanho. Você vê que em nenhum momento o bário aparece aqui como uma boa relação para chumbo e antimônio. Concluindo, né, nosso tempo já tá esgotando, né, essa técnica de single particle CPMS pode gerar dados para interpretação de dados de GSR. Em nenhum dos cenários a gente encontrou os 3 elementos bário, chumbo e antimônio como sendo significativamente associados, mas essa técnica de nanopartículas e single particle CPMS é uma técnica que precisa ser avaliada para vestígios, microvestígios, né, forenses, não só para a parte de GSR, mas também para locais de crime, etc. E aí vem uma figurinha, né, de um band-aid utilizando nanopartículas de prata. Será que será que um band-aid encontrado, né, na cena do crime, contendo nanopartículas de prata, será que essas nanopartículas de prata são interessantes de serem seguidas, né, analisadas e avaliadas para saber quem é que contém, né, que tem nanopartículas? Será que isso vai ser, né, importante para um caso forense? Né? Então, são áreas, né, que a gente precisa desenvolver mais,
olhar não só os microvestígios, mas também começar a olhar os nanovestígios disponíveis para nós. Muito obrigado, acho que era isso. Está no tempo certinho? Sim, Rodrigo, está sim. Ainda temos ainda mais 5 minutinhos aqui, tá? Para você continuar, tudo bem. Ah, tá. Posso falar mais 5 minutos? Então, sim. Então, o importante dessa técnica do single particle aí, eu vejo que é uma técnica muito rápida, a gente consegue analisar as amostras em torno aí de 1 minuto, não a amostra toda, né, você viu que a amostra toda, se você tiver 50 ml de amostras, né, eu demoro 3 minutos para analisar 1 ml, eu vou ter 150 minutos aí de análise, mas não preciso, né, a partir do momento que eu analiso alguns minutos, né, essa amostra, vou fazer algumas análises dessas nanopartículas, já vou ter uma população bem grande, representativa, dessas nanopartículas, e posso começar a tentar associar, né, vestígios, a gente precisa começar a analisar esses materiais, para poder verificar quais são os vestígios de interesse, né, forense, que existem no local, e que vão ter relação com o crime que a gente está analisando. Hoje o trabalho de nanopartícula é muito feito na área ambiental, tentando entender o impacto dessas nanopartículas artificiais causam no meio ambiente, né, ou seja, nos protetores solares, o óxido de titânio, né, o que isso vai causar no ambiente lá do rio, do lago, onde as pessoas estão se banhando, né, se essas nanopartículas vão ter um impacto negativo para o meio ambiente, mas elas também têm uma informação forense, né, elas têm uma informação de localização, que podem ser utilizadas por nós aí, para tentar solucionar alguns casos aí de cunho criminal. Ok, Rodrigo, muito obrigada. Nossa, esse assunto é fantástico, né? Traz um quê futurista, um quê promissor, né? Onde já se... Primeiro que é muito interessante trazer essa lógica do microvestígios para a discussão, e depois traz uma ainda micro, né? Que a gente trabalhar com o nano, assim, fantástico. As técnicas abordadas, eu sou apaixonada enquanto cientista, então eu, assim, adorei, extremamente didático. Muito obrigada por sua participação, que nós temos aqui. Está lotado de perguntinhas. Na relação do Fábio Augusto, traz a seguinte colaboração. Rodrigo, muito importante sua apresentação, para mostrar a amplitude da ciência forense e o quanto não podemos sedimentar nunca. A pergunta dele é, como se dá os aspectos, né, na verdade, os desafios entre a coleta e o processo de cadeia de custódia nesse aspecto das nanopartículas? Como isso é visto para você? Boa pergunta, né? A coleta de vestígio na perícia, ela é sempre um problema, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto de pesquisa, né, uma pesquisa desse tipo, a gente procura, né, fazer aquelas coletas, né, aquela amostra, a gente quer como é que fala? Provar um conceito, né? A gente quer provar um conceito de que dá para olhar para as nanopartículas de GSR, então a gente procura fazer um disparo, né? Fazer uma coleta daquela amostra, o mais íntegro possível, né? Usando uma água ultra pura, usando um ambiente o mais controlado possível. Lógico, você vai dentro de uma sala de balística, no momento que você entra dentro da sala para fazer o disparo, você já perdeu um pouco do controle, porque aquela sala está toda contaminada de material de disparo, né? Mas a gente procura fazer o mais, controlar o máximo possível para a gente ter uma amostra que seja representativa do interior do vestígio em si, né? Do vestígio que a gente quer analisar. Mas
no primeiro momento, quando eu estava fazendo essa análise, a gente estava muito olhando para bário chumbo e antimônio, que é o que a literatura fala no caso de SR, né? Bário chumbo antimônio, bário chumbo antimônio, bário chumbo antimônio. E difícil você, né, muito em função do tipo de espoleta que usa na munição, né, que é estifanato de chumbo, né, não sei o que, de bário, mais um antimônio. Então, esses 3 elementos poderiam formar aquela nanopartícula, e você achar aqueles 3 elementos, você está achando uma composição de uma partícula que tem os elementos que também tem na espoleta. E aí você começa a fazer essa associação. Mas a associação estatística de quanto você espera encontrar de bário, chumbo e antimônio numa amostra não foi feita. Esse trabalho que eu fiz aqui, a gente mostra que, na verdade, o bário, chumbo e antimônio é uma ocorrência rara. Então, quando a gente está fazendo análise de GSR, procurando por partículas, por contém bário, chumbo e antimônio, nós estamos procurando partículas raras para falar de um evento de disparo. Aqui, no caso aqui, eu acho que quando a gente chega para uma amostra real, né, e aí vem a sua pergunta, quando a gente vai para uma amostra real, você está coletando não só bário, chumbo e antimônio, não só o registro de disparo de arma de fogo, mas você está coletando também solo, você está coletando sangue, você está coletando protetor solar, né, óxido de titânio, você está coletando óxido de prata, né, ou nanopartículas de prata, nanopartículas de silício, e aí você está tendo uma composição, né, de partículas, uma população de partículas que representa aquilo que tinha o quê? Naquela cena de crime, naquela mão daquela pessoa. Eu acho que e a gente não tem como você fugir disso. Então, eu acho que a análise, ela vem muito de comparar, né, uma população de elementos que você identificou, ou seja, identifiquei aqui, né, na mão desse suspeito, identifiquei uma população de, sei lá, alguns milhares de partículas, populações contendo esses elementos, as distribuições de bário, chumbo, antimônio, zinco, cobre, titânio, vanádio e outras coisas, né? Então, vou ter combinações desses elementos, e aí sim, usar aquela estatística do Market Basket Association para saber o seguinte, tá bom, essa população de partículas que eu encontrei na mão dessa pessoa, ela tem associação com aquela arma encontrada na cena do crime? Ela tem associação com aquele cartucho encontrado na cena do crime? E não procurando bário, chumbo e antimônio, mas procurando uma associação entre uma amostra coletada na mão da pessoa e uma amostra coletada na cena de crime, que foi numa arma ou do cartucho. Poderia fazer associação também com o solo, né? De todo o material que eu encontro no solo, por exemplo, analisar só a fração nano do solo. Pegar o solo, avaliar a fração nano e fazer uma comparação. Tá bom, essa população de partículas da fração nano do solo, ela é mais compatível com o solo de qual região? Qual solo que tem uma fração que é compatível, né? Compatível com essa minha aqui. Vai ter diferenças, mas eu posso mostrar que existe uma compatibilidade. Fala assim, você tem, né? Você tem tantas partículas que tem numa que não tem na outra, mas existe uma relação, né, em que uma quantidade de partículas, estatisticamente, uma quantidade de partículas encontrada no solo, de nanopartículas encontradas no solo, batem com aquela população de nanopartículas encontrada num solo, né, que estava lá no porta-malas do suspeito, ou no pneu, ou no paralamas, ou no tênis, né, no calçado dessa pessoa. Então, você tem uma amostra de solo, a gente pode fazer diversas análises de solo, né, eu acho que o solo é o grande vestígio forense nosso aí, da atualidade, né, e procurar também, né, avaliar essa fração nano e comparar essa fração nano com a fração nano de outros solos. E ver, será que tem alguma coisa que a gente pode responder a esse respeito? Não sei se eu respondi a pergunta. Mas a coleta de amostra, realmente, a gente vai coletar, no vestígio criminal, a gente vai coletar amostra suja, né? A gente pode fazer as análises, a pesquisa dentro de um ambiente controlado, mas quando você vai para a cena de crime,
tá tudo sujo, né? E chove. Sim, verdade. Bom, para a próxima pergunta, Rodrigo, eu vou definir aqui, Rodrigo, vou deixar, existe um recurso dentro do Zoom que você é capaz de responder as perguntas apresentadas depois com calma, a gente também vai salvá-las e vai pedir para que responda depois. Eu vou só tirar, tá vendo muitas, traz a relevância do assunto, né, e a gente fica muito feliz com essas contribuições. Em função do nosso horário, eu vou trazer apenas mais 3, viu? Ao caro Mauro Renault, que bota várias, Mauro, pedirei uma só e as outras vão fora do nosso horário aqui, tá bom? Senão a gente perde um pouquinho aqui o nosso objetivo. A próxima é do Eduardo Andrade, que fala sobre as nanopartículas, que não foi mencionado em sua apresentação, a técnica Rama, com focalidade. E ele pergunta se essa técnica ela é viável para esta análise, né? E traz uma outra pergunta dentro desta. O fato das técnicas serem destrutivas, não há uma repercussão no conjunto probatório das evidências. No caso da técnica de Raman, é a questão da microscopia, para você conseguir enxergar a nanopartícula. Você está com uma nanopartícula você não sabe nem onde é que ela está, ainda mais você conseguir chegar nela e focar ela. Então, eu desconheço se a técnica de Raman a gente conseguiria visualizar, né, conseguir tirar um espectro interessante dessa nanopartícula. Eu fiz uma tentativa de fazer análise de difração de raio-x no síncrotron, né? A gente teve alguns sinais, né? Não é nada muito bom, né? Mesmo no síncrotron aí, com feixe de luz bem reduzido, a gente teve dificuldade para conseguir identificar algumas estruturas nessas nanopartículas, né? Que é uma questão, né? Tentar identificar a mineralogia dessas partículas, para entender como é que se dá o processo de formação delas. Qual a outra pergunta? Oi? Rodrigo, só nessa questão, poderia contribuir aqui para o Eduardo, a gente depois, até uma outra discussão em paralelo, mas eu acredito pelo princípio da técnica Rama, talvez a gente não consiga para essas partículas especificamente, né? Porque se a gente parar e pensar do ponto de vista do que é a técnica Rama, que a gente está pensando nos modos vibracionais, quando a gente fala modos vibracionais, para coisas inorgânicas, talvez a gente não consiga muita coisa. Acho que essa foge, assim, né, a questão da especificidade dessa técnica Rama. Mas depois conversamos melhor. Ok, Eduardo? Muito obrigado pela participação. O Rama você vai conseguir verificar alguns desses óxidos aí, mas o problema é que você não vai conseguir. Exato. As partículas são muito pequenas, você não vai conseguir focar, você precisaria aglomerar uma quantidade enorme de partículas para no microscópio, né, um micro-Raman, você conseguir focar, mas as partículas são muito pequenas. E no caso da técnica ser destrutiva, bom, a técnica o ICP-MS é uma técnica destrutiva, né, a amostra sua passa por um plasma de 10 mil graus Celsius, ela é totalmente destruída. Mas lembra que a gente está analisando ali apenas 330 microlitros, né? Em um minuto, eu analiso apenas 330 microlitros da minha amostra. Se eu tenho 50 ml de amostra, essa amostra eu vou botar ela em suspensão coloidal em água ultrapura, né? Então, mesmo que você colete essa amostra com suave, né, ou com outro meio, a ideia é que você coloque ali na água, para ela ficar em suspensão coloidal na água e você injetar ele no equipamento. Então, do restante das amostras, né, imagina, se eu analise, digamos que eu analise 3 minutos, faço análise de 3 minutos de amostra, que é muita coisa, né, ou de 10 minutos de amostra, né, eu vou ter aí 3 ml que eu vou gastar, então vai me sobrar 47 ml. Então, uma questão aí de se analisar tá bom, qual que é o armazenamento, né, como é que eu posso armazenar essa minha amostra restante, né, refrigerada, congelada, qual que é a melhor forma e por quanto tempo eu posso guardar essa minha amostra? Eu ainda tenho, né, mais de 90% da minha amostra guardada ainda, eu analisei só uma fração, e aí um ensaio de estabilidade dessa amostra, de que forma você pode guardar ela,
permite que você analise essa amostra, né, se for possível, né, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? Então, temos que também trabalhar esses ensaios de estabilidade, porque essas partículas, elas podem se diluir na água ao longo do tempo, né? Podem ser sais, a gente não sabe o que são essas partículas, né? São óxidos, sais, metais, são silicatos, o que tem nessa, são minerais, o que são essas partículas, né, exatamente, para a gente saber como é que eu posso guardar elas, armazenar, né, e poder fazer uma contraprova no futuro. Né? Se eu fizer uma análise lá de 3 minutos, eu vou gastar 1 ml. Né? Então, quantas análises de 3 minutos eu posso fazer em 50 ml? Né? Então, eu acho que a vantagem dessa técnica em si, eu sou muito defensor dessa técnica, é por causa da velocidade. É uma técnica cara, não é uma técnica barata, mas a velocidade com que ela faz, a qualidade dos dados que ela te dá e o reduzido volume de amostra que você precisa. O que é muito bom para nós da perícia, né? Geralmente, nós não temos muita amostra. Nós temos poucas amostras. E você ter aí a possibilidade de fazer a análise em alguns microlitros, né? Então, você pegar essa amostra, diluir, às vezes, em 1 ml, em 2 ml, em 5 ml, né? Diluir numa parte muito pequena, uma fração muito pequena. É lógico, você quer diluir a sua amostra de tal forma que você tem essas nanopartículas dispersas na água, né? Elas não pode sair, por exemplo, no plasma lá, entrar várias nanopartículas juntas, porque aí vai parecer que é uma nanopartícula gigante. Não, você quer que elas estejam dispersas, né, e entre uma de cada vez, você consiga detectar e fazer análise de uma de cada vez. É lógico, vai ter uma probabilidade de entrarem duas juntas, né, sempre tem. Ah, maravilha. Não, esse assunto vai merecer um dia só de discussão, né? Eduardo está aqui no chat com várias questões, fico me coçando para responder. Mas precisamos seguir, já estamos na próxima. Bom, a próxima pergunta é a do Mauro, se foi feito algum estudo com munição NTA, livre de chumbo, bário e antimônio, e aí, nesse momento, a prática do rama seria essencial, porque a gente está tratando especificamente dos orgânicos, então acho que tem assunto para caramba aí. Você tem algum conhecimento a respeito, Rodrigo? Mauro, eu cheguei a fazer umas análises de NTA dopada com európio. O objetivo era, a gente estava olhando essa munição dopada e, né, a gente basicamente só viu o európio mesmo, com algum outro ruídozinho, mas a gente não fez um estudo aprofundado das NTAs, que é interessante, né, porque vão ter outras, você não vai ter baixo chumbo antimônio, mas você vai ter outros elementos que têm possibilidade de serem detectados por um ICP-MS e pode também dar um novo olhar aí para esse tipo de munição. Sim. E a última, para encerrarmos o nosso horário, temos a pergunta da professora doutora Carla, que parabeniza, diz do quanto interessante a palestra, e pergunta se já fez alguma análise de PDF, que é Pair Distribution Function, dessas nanopartículas, e qual seria o peso médio dessas amostras, se você, caso, tenha analisado. Pô, Carla, tá aí, ó. Eu não conheço essa técnica, né, é uma forma, se você conhece, a gente pode tentar fazer essa outra técnica. O peso médio dessas amostras, né, são amostras coletadas, as amostras que eu analisei foram coletadas na mão antes e depois do disparo de uma arma de fogo, né. Então, o peso aí, imagino, vai ser da ordem do peso, quase do peso atômico aí né, considerando a massa que você tem de elementos aí numa partícula dessa. Eu não fiz essa análise, mas é interessante. Ok, Rodrigo, nós, mais uma vez, agradecimentos por sua colaboração. Muito obrigada por esse tema tão incrível. Estou muito feliz com sua contribuição aqui, por esse assunto ter gerado tanta discussão. E aos que encaminharam perguntas, fiquem tranquilos, elas serão respondidas, ok? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. E seguimos Muito agora obrigado, eu que com agradeço. a apresentação do professor Marcos. Obrigada.